Bora falar um pouquinho mais a respeito do lançamento oblíquo. Que tal? E vamos definir aí uma expressão que me permite calcular esse alcance horizontal do objeto. Bora lá? Galera, vamos lá? Então olha só, o objeto ele vai ser lançado com uma velocidade inicial v0, ela pode ser decomposta em duas componentes, vertical v0y e horizontal v0x. Como no lançamento oblíquo normal, onde o objeto está sujeito apenas à força-peso durante o movimento, nós não temos aceleração na direção horizontal. Portanto, a componente v0x ela se mantém constante ponto a ponto da trajetória. Beleza? Agora no eixo Y, veja, nós temos uma aceleração gravitacional que ela é contrária a essa velocidade inicial. Lembra que o G ele aponta para baixo. Então, o que acontece? Eu dividi essa trajetória parabólica em duas partes. A parte 1 para a subida e a parte 2 para a queda. Movimento de descida desse projétil. Veja, durante o movimento de subida, a velocidade em Y ela vai diminuindo até que ele atinja esse ponto mais alto. Por isso é um movimento retardado. Ocorre uma desaceleração vertical durante a subida. Enquanto que durante a queda, o vetor VY ele volta a crescer, só que no sentido inverso ao inicial. Então, dividindo esse problema em duas partes, subida e descida, nós vamos aplicar as equações do movimento e nós vamos definir a equação que nos fornece o alcance horizontal desse projétil. Você reparou uma coisa importante? Nós vamos fazer para o caso especial a equação do alcance em que nós temos o mesmo nível vertical de início e fim desse movimento bidimensional. Para a parte da subida, nós temos uma informação importante. A velocidade final y, o ponto mais alto, ela vale 0. Nós estamos considerando que o lançamento aconteceu a partir do solo, nível então 0 para o eixo vertical. Olha só, da equação horária das velocidades no eixo y, lembra lá, velocidade final y é igual a inicial y menos g vezes t. Pessoal, lembra porque mesmo o sinalzinho de menos, o g aponta para baixo, contrário à orientação positiva do eixo y, a qual eu estou adotando. Então, se a velocidade y no ponto mais alto ela é 0, esse termo aqui menos gt, esse t, que tempo que é esse? É o tempo que decorreu desde o início até o final da subida, primeira parte lá do nosso movimento. Então nós vamos passar esse termo aqui que diminui a somar do outro lado, isolar o tempo de subida. Agora, lembra lá que o v0y é uma componente do vetor velocidade? Se a gente lembrar, ele não encosta aqui no arco que forma o ângulo θ, então na decomposição aparece aí v0 seno de θ. Se você não lembra essa parte de decomposição do vetorial, assiste o vídeo que aparece aí no card. Lá eu explico direitinho como que você vai fazer a decomposição de vetores sem perder muito tempo. Então essa equação aqui, equação 1, ela me fornece o tempo de subida em função da velocidade inicial y, seno do ângulo de lançamento e o módulo do campo local gravitacional. Vamos fazer uma observação. A equação aqui de Torricelli, se eu substituir a velocidade final y do ponto mais alto como sendo 0, e isolar a variação de altura, lembra, ele foi lançado do nível do solo até o ponto final, então, de altura máxima, nós podemos chegar nessa equação aqui, a altura máxima é igual v0y dividido por 2 vezes g, em que g é o módulo da aceleração local gravitacional. Guarde essa equação 2 que em algum momento nós vamos utilizar ela. Para a segunda parte da trajetória, o intervalo de tempo de queda, aquele que o objeto parte então do ponto mais alto até atingir o solo novamente. Nós vamos usar a equação horária das posições. Só que repare que essas linhas significa que essa equação ela foi modificada, não para contar desde o início do movimento, mas apenas o tempo de queda. Então vamos lá. Para a queda, nós temos que a posição final y ela vale 0. É o nível do solo, a origem do eixo y. Muito bem. Agora, no ponto mais alto, lembra lá, é onde ele partiu da segunda parte desse intervalo aí de queda, nós temos o ponto de altura máxima, é a posição inicial y. Ele partiu do ponto de altura máxima até chegar finalmente no solo.
Galera, a velocidade inicial de queda. Lembra que esse ponto mais alto, o vértice dessa trajetória parabólica, ele corresponde ao ponto de inversão do sentido de movimento vertical? Ele para de subir para só então começar a descer. Então essa velocidade inicial linha de queda, ela é zero. Por isso esse termo V0TQ, ele acaba se anulando nessa equação. Menos G TQ quadrado sobre 2, em que TQ é o tempo de queda, decorrido desde o ponto de altura máxima até o ponto que o objeto atingiu o solo. Isolando essa equação, nós temos o seguinte, que o tempo de queda é 2 vezes a altura máxima dividido por g elevado a meio. Isso aqui é uma raiz quadrada, né? Agora, veja que eu destaquei aqui a altura máxima. Lembra lá da equação 3 que nós destacamos anteriormente? Não se preocupa que ela vai aparecer ali do ladinho para vocês. Então nós vamos usar essa equação que relacionava a altura máxima como sendo V0y ao quadrado dividido por 2g no tempo de queda. E vamos ver como que nós relacionamos esse tempo. Olha só, então o tempo de queda é 2 sobre g, que multiplica a altura máxima aqui em azul, V0y ao quadrado sobre 2g. Elevado a meio, lembra uma raiz quadrada. O que vai sobrar aqui dentro? 2 cancelou, em cima vai sobrar V0y ao quadrado dividido por g vezes g, g quadrado. Repare que quando eu extrair a raiz quadrada desse termo aqui, vai sobrar que o tempo de queda é igual a velocidade inicial no eixo y dividido por g, que é o módulo do campo local gravitacional. Mas se você voltar, essa aqui é uma forma de escrever aquela equação 1 que me dá o tempo de subida. Olha só, o que nós temos? Então, o tempo de queda e o tempo de subida, eles são equivalentes. Isso vale, galera, para todo lançamento oblíquo em que o objeto partiu de um nível de referência, não necessariamente o solo, e retornou ao mesmo nível de referência. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, como que a gente calcula o tempo total que a partícula ela ficou no ar, nesse movimento oblíquo? Lembra, a gente está desprezando a ação de forças não conservativas, como por exemplo arrasto e atrito, enfim. Olha só, o tempo no ar nada mais é do que a soma do tempo de queda com o tempo de subida. Esses tempos eles são iguais se o lançamento ele for no mesmo nível. Partiu do nível de referência, retornou ao mesmo nível. Então, o que nós temos aqui? Essa equação que me informa o tempo total no ar, ela vai ser 2 vezes o tempo de subida. Lembra lá o tempo de subida fornecido pela equação 1? Aparece aqui no cantinho para vocês? Então nós temos que o tempo no ar é 2 vezes V0 seno θ dividido por g, que é o módulo da aceleração local da gravidade, e θ é o ângulo do lançamento. Uma vez que nós obtivemos aí a equação 4, que nos informa o tempo total que a partícula ficou no ar, agora para as duas partes do movimento, tanto para a subida quanto na queda, nós podemos utilizar a equação horária das posições no eixo x, o eixo horizontal, que nos informa aí, lembra, o alcance horizontal desse objeto, que foi lançado em nível. Vamos lá? Então, da equação horária das posições no eixo x, né, x final é igual a x inicial mais v0x vezes o tempo. Que tempo que é esse? É o tempo total que o objeto ficou no ar. Então, fornecido aí pela equação 4. Aparece ali no cantinho para vocês. Galera, quando eu isolo, passo esse x0 para o primeiro membro diminuindo, nós temos a diferença das posições final e inicial, é a variação da posição horizontal, é justamente esse alcance, quão longe ele alcançou o solo a partir do ponto inicial de lançamento. Então nós temos que V0x, lembra lá, ele agora é aquela componente que está com o ângulo, ele encosta no arco que forma um teto, aparece então V0 vezes o cosseno de θ. Então esse termo aqui é o tempo no ar, e veja só, eu tenho V0 vezes V0, posso agrupar, V0 ao quadrado. Tudo isso na multiplicação dividido por G, sobre uma identidade trigonométrica interessante, 2 vezes seno θ cosseno θ, eu posso trocar pela relação seno de 2θ. De modo que a equação agora simplificada do alcance horizontal fica V0 ao quadrado, que multiplica seno de 2θ vezes G. Galera, esse seno de 2θ ele nos permite inferir duas coisas. Primeira, sempre que eu tiver ângulos complementares, por exemplo, eu vou lançar o objeto a 60 graus ou a 30 graus, o alcance horizontal vai ser o mesmo, beleza? Outra coisa,
O maior alcance horizontal ele vai depender de um arco específico. Lembra lá que o seno ele pode variar no mínimo entre -1 até no máximo +1? Vamos pegar o módulo disso? O módulo do seno de qualquer arco pode ser no máximo 1. Qual que é o arco que o seno vale 1? 90 graus. Então se 2θ equivale a 90 graus, θ vale 45. Professor, o que quer dizer isso? Quando o objeto for lançado a 45 graus, o alcance horizontal ele vai ser máximo. Lembra que essa condição ela só é válida para quando o objeto é lançado e retorna para o mesmo nível de referência, beleza? Então, nós temos aí essas duas aplicações a partir dessa equação. Agora, se o objeto ele foi lançado de dois ângulos ali que são complementares, 30 ou 60 graus, por exemplo, eu posso afirmar que ele percorreu ali a mesma distância horizontal? Posso afirmar. Mas será que ele ficou o mesmo tempo no ar? Não. Por que não? Porque esse ângulo de lançamento ele vai impactar o V0y. E se ele vai impactar o V0y, ele vai impactar o tempo de subida lá que a gente viu na equação 1, que vai ser o mesmo tempo de queda. Então, quanto mais próximo a 90 graus, mais tempo esse objeto vai tender a ficar no ar para a mesma velocidade inicial. Quanto mais próximo de 0 graus horizontalmente, menos tempo esse objeto tende a ficar no ar. Agora o alcance só vai ser máximo quando o ângulo de lançamento θ for de 45 graus. Obrigado pela companhia e até a próxima! Obrigado por assistir o nosso vídeo e se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Outra coisa, o maior arco acho que aqui fica bom. Eu tô num ângulo legal, tá pegando o meu melhor ângulo. Mas aqui ficaria legal, fica um retardado. Era o sovaco. Oh, meu Deus, velho. Desculpa. Para a parte 2 daquela trajetória. Para a parte 2. Agradeço a companhia. Não! Por que não? Tem que ser espontâneo. Nossa, super espontâneo. Nossa! Jesus! Nunca vi tanta espontaneidade. Venha mais no meio.